Olá, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a conversar um pouquinho aquela conversa que a gente teve sobre o quanto que os nossos pensamentos influenciam o nosso sentimento e o nosso comportamento. Só que agora eu quero abrir um pouco mais o conceito que vocês vão ter sobre o que é pensamento, né? Que tipo de pensamento a gente pode ter. Então os nossos pensamentos eles podem ser de duas formas. Eles podem ser funcionais ou disfuncionais. Um pensamento funcional é aquele pensamento que você tem uma resposta adaptada por causa dele. E o disfuncional, ele é um pensamento que gera algum tipo de sofrimento. E esse sofrimento pode ser para você, para outra pessoa ou para o seu futuro. Porque às vezes você fala, mas eu não estou prejudicando ninguém, não estou fazendo nada, não estou fazendo mal para ninguém, sou só eu. Mas algumas vezes esse pensamento, ele vai de alguma maneira gerar um sofrimento no seu futuro. Eu vou dar um exemplo para você poder entender então aonde que o pensamento funcional e o disfuncional se aplica. O mesmo pensamento, ele pode ser funcional ou disfuncional dependendo da situação. Então, por exemplo, você vai ter uma festa na igreja, uma comunhão, e aí você pensa, né? Não, eu não vou nessa comunhão porque eu vou ficar deslocado. Esse pensamento, vou ficar deslocado, ele pode ser funcional ou disfuncional dependendo das evidências que você vai ter. Então, a maneira que você percebe, que você entende se o pensamento gera uma resposta adaptada ou não, é baseado nas evidências. Então, se você, por exemplo, não conhece ninguém que vai estar lá na comunhão, não tem nenhum amigo, todo mundo que você sabia que ia estar lá não estará, esse pensamento é um pensamento funcional, ele está baseado em evidências. Realmente, você pode se sentir deslocado, você não conhece ninguém. Então, uma pessoa que tem uma flexibilidade cognitiva, que consegue, então, encontrar alternativas para essa problemática, ela vai falar, tá bom, então vou chamar algum outro amigo, tem essa possibilidade? Ou então vou fazer um contato com alguém que eu conheço mais ou menos, que esteja lá na festa, por exemplo, e aí você tenta se encaixar para você poder fazer parte, se realmente você quiser estar nesse lugar, né? O pensamento disfuncional, o que ele faz? Você pega um contexto, por exemplo, da mesma comunhão, só que a comunhão vão ter pessoas que você conhece, que você convive o tempo todo, que conversam com você, que gostam de você, demonstram interesse em você, mas ainda assim você fala, não, eu vou ficar deslocado porque naquela casa eu nunca fui, por exemplo. O que você precisa fazer então com esse pensamento? Você tem que olhar e entender por que você está se sentindo deslocado, porque teoricamente as pessoas que estão ali são pessoas do seu convívio. E aí você vai percebendo a maneira que você reage, o que isso fala sobre você, o que você pensa sobre você. Eu acho que, sei lá, eu sou inadequado, eu não sei me comportar em contextos diferentes. A ideia é que você perceba então que esse pensamento aí, ele tá te gerando algum tipo de sofrimento. Você tá deixando de participar de alguma coisa que não faria o menor sentido para uma pessoa, entre aspas, otimista, né? Então, a ideia aqui é você entender quais pensamentos estão por trás. Por que você se sente deslocado? O que você pensa sobre você? Você se sente deslocado em todos os contextos? Ou é só em contexto social? Ou é em contexto profissional? Algum outro contexto você se sente bem? Aqui eu estou pegando o exemplo de se sentir deslocado, mas você transfere esse entendimento para qualquer outra situação da sua vida, tá? Então, não, no contexto profissional eu me sinto bem, seguro. Então, o que você pode aprender do seu contexto profissional? Por que lá você se sente seguro? Porque lá eu domino o assunto que eu trabalho, por exemplo. Então, será que nesse contexto social você não pode fazer uma pesquisa, estudar e ver sobre o que as pessoas se interessam ali e dominar um pouco mais do assunto que as pessoas vão tratar lá, por exemplo? Né? A ideia é que você expanda, então você comece a adquirir uma flexibilidade cognitiva. O que significa? Ao invés de pensar sempre da mesma maneira, que outras alternativas você pode ter, né? De que outras maneiras você pode pensar a respeito desse assunto. Então agora vamos para o exercício prático. Sabe aquela listinha, aquele caderno que você anotou todas as vezes que o seu humor mudou, que você percebeu uma mudança de humor e você tinha que anotar a situação, qual era o pensamento, o sentimento e o que você fez? Então, pega aquela relação lá
e as novas que vão vir ainda, e começa a identificar, esse pensamento, ele é funcional ou ele é disfuncional? Esse tipo de pensamento, ele tem evidência? Eu pensar isso, eu tenho base para poder pensar desse jeito ou eu pensei simplesmente com a minha emoção, com de uma maneira inflexível, tá? Então faça essa observação e começa a observar o seu padrão de pensamento, tá bom? Depois você conta aqui pra gente como é que foi essa observação. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.